Leitura dos escritos sagrados do livro Arte do Jorei, volume 1. Danos futuros. Com relação aos remédios manipulados em laboratório, de uso comum no Ocidente, recentemente entraram no mercado dois tipos de drogas muito usadas no tratamento de tuberculose, a penicilina e a hidrazida. O uso contínuo dessas medicações poderá trazer consequências gravíssimas para a saúde dos seres humanos no futuro. A verdadeira saúde. Na China, devido ao uso intenso do Campo, em quantidades bem maiores que as ingeridas pelos japoneses, as pessoas têm um rosto pálido e escuro. Esse aspecto pode ser notado especialmente entre os camponeses, que usam com mais frequência os chás medicinais. Na primavera do ano passado, agosto de 1952, conheci um sacerdote do templo Yakushi chamado Gyoin Hashimoto. Era um exemplo de beleza e saúde, além de possuir a mente bastante clara. Com 56 anos, tinha a pele rosada, muito bonita. Convidei-o para jantar em minha casa. Como era vegetariano, cuidei de preparar uma refeição composta apenas de vegetais, sem nenhuma espécie de peixe. Do ponto de vista nutricional, portanto, deveria aparentar certa palidez, o que na realidade não ocorria. Vocês devem explicar às pessoas o quanto é terrível a intoxicação pelas ervas medicinais e ministrar jorei, tendo o exato conhecimento dos efeitos perniciosos de tal medicação. Uma das maneiras de identificar um usuário do Campo é a cor pálida e a barriga inchada. Como, no geral, os chás são tomados em grandes quantidades e durante muitos anos, quase como um hábito, as pessoas adquirem uma palidez crônica e, no caso das mulheres, perdem a beleza natural da pele, principalmente da face. Grande perigo do uso do Campo. O Campo é mais terrível que os remédios ocidentais. É preciso, pois, muito cuidado. Recentemente, os meus ensinamentos começaram a ser divulgados na ilha do Havaí, onde o Campo não é muito difundido. Então, é interessante observar que, fazendo-se uma comparação entre os dois povos, os japoneses e os havaianos, pode-se notar uma diferença bem marcante. As curas no Havaí, como resultado da aplicação do jorei, são praticamente definitivas e muito rápidas. É difícil surgirem repurificações ou algum tipo de complicação. Isso se deve ao fato de o povo quase não usar Campo. No caso dos japoneses, contudo, mesmo que ocorra uma cura pelo jorei, surgem depois outras moléstias causadas pela grande quantidade de toxinas que se foram acumulando ao longo dos anos, em consequência do uso habitual do Campo. Embora os remédios ocidentais sejam altamente tóxicos por serem ingeridos em menor quantidade, torna-se mais fácil o processo de eliminação das impurezas acumuladas no corpo. Por exemplo, no caso de uma repurificação da tuberculose, a causa da volta da doença não são os remédios alopatas, mas o uso do Campo. Como a recuperação é um pouco lenta, o doente fica em dúvida quanto à medicação que está usando e passa a tomar chás medicinais. Daí a razão de eu reafirmar que a causa principal da repurificação da tuberculose está no uso do Campo, geralmente tomado em grandes quantidades. Conclusão. Na verdade, o homem é um tolo. Se deixasse totalmente os remédios, poderia viver mais e melhor. O mesmo princípio pode ser aplicado à agricultura. Quanto mais adubos forem usados, maiores serão as dificuldades na produção de alimentos. Portanto, da mesma forma que os remédios encurtam a vida humana, os adubos interferem na vitalidade da terra, impedindo-a de exercer normalmente a sua função reprodutora. Dessa forma, a humanidade fica duplamente prejudicada. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite.